a entender que eu estava fazendo um trabalho que não tinha código de vestimenta, que não importava se a pessoa estava no ensino médio ou no doutorado, não importava se ela estava em situação de rua ou se ela tinha um teto para voltar. Então mudou completamente minha relação comigo, com as pessoas e com o espaço. Então, meu nome é Alberto Pereira. Na verdade, eu me considero um comunicador, mas como eu me comunico por meio de imagem e na rua, entre aspas, as pessoas falam que eu sou artista. Eu tenho um amigo que ele fala que é isso, né? Que, na verdade, você não é artista até que as pessoas te considerem como artista. Então, meio que eu carrego essa consideração dele também pra mim, pra minha vivência. E eu, nos meus trabalhos, utilizo uma técnica que se chama lambe-lambe, que na prática é o cartaz urbano, né? Então, provavelmente alguém já viu algum cartaz colado escrito Casa de Vovó, ou Carne de Rã, ou então um anúncio de show e tal. Eu faço isso, só que ao invés de ser uma linguagem funcional, né, que vai te informar sobre um show, sobre um aluguel, ou sobre, sei lá, consulta de tarô, eu faço isso com arte. Então eu propago ideias, né, e pensamentos por meio do cartaz. E aí vem esse link com a arte que a gente chama de arte urbana, né? Eu até ultimamente tenho usado arte pública, porque quando a gente pensa em urbano, sempre em música ou em dança e tal, as pessoas usam a chancela, né, urbana para tudo aquilo que não tem nome, né? Então, entra rap, trap, um monte de coisa como categoria de música urbana. Entra dança e as suas, enfim, infinitas terminações como urbano. Então eu falo que eu faço arte pública e coincidentemente é na rua. E para mim, arte pública, ou urbano, ou arte de rua, é tudo aquilo, é um espaço de disputa, na real, com a cidade. Então, acho que a todo tempo a gente cruza no nosso dia a dia, atravessa a cidade, e um monte de coisa atravessa a gente. Então, a gente está no metrô, tem publicidade. A gente está andando pela rua, tem outdoor, tem aquele negócio lá que mostra a temperatura e que tem falando sobre a última série da Netflix. Então, a todo momento a gente está sendo bombardeado. E, para mim, a arte que está na rua é um instrumento de disputa desses espaços também. Ainda é um tipo de arte que é constantemente negada e apagada, né? E eu me vejo no direito de colocar coisas na rua que eu gostaria de ver, não necessariamente aquilo que as pessoas me impõem, né? Então, para mim, é um instrumento de expressão, de diálogo, e, sobretudo, de disputa. Enfim, eu me formei em comunicação em design. E durante os primeiros anos, eu achei que eu ia trabalhar em empresa, enfim, ou trabalhar com startup, ou ser executivo, ou coisas do tipo assim. Mas eu sempre tive contato muito frequente com arte de casa, assim, desde moleque. Muito com música, e depois, só quando eu comecei a estudar design que eu comecei a ter referências mais visuais. Inclusive eu demorei 18 anos para entrar no CCBB, por exemplo. E aí aquilo me pegou de uma maneira assim, não só as disciplinas, né, de arte visual, mas uma específica que era de cartaz urbano. E falava sobre mídia impressa, né, de maneira geral. E aí eu comecei a perceber a cidade de maneira diferente. Então foi assim que eu comecei a entender que talvez isso fosse, num futuro, ou um hobby ou uma profissão. E aí em 2011 teve um aumento da passagem do metrô aqui no Rio. E eu fiquei indignado porque era um transporte que eu pegava constantemente, todos os dias. E eu achei um absurdo o valor. Na época
o Rio ficou como a capital com o valor mais alto de passagem no país. E aí eu comecei a fazer umas latas de sardinha que tinha logo do metrô. E aí eu colava dentro do vagão e das estações e tal. Por hobby primeiro. E aí passaram 5, 6 anos eu trabalhando em empresa e tal. Eu comecei a questionar as coisas que eu fazia na empresa e se tinha algum valor social. E na prática eu fui reprocessando isso na cabeça, né? Então, sei lá, quase como um upgrade aí do meu aplicativo, né, pessoal, né? Tipo, pô, será que é isso mesmo que eu quero da vida? Será que não tem coisas que eu possa contribuir de uma maneira que seja mais relevante mesmo socialmente? E aí, cara, eu comecei a fazer uns projetos que tinham colagem, e como foi uma coisa que eu sempre exercitei a colagem, tal, começou a virar profissão. Então, não necessariamente eu escolhi assim, agora eu vou fazer isso e tal, mas foi o caminho que foi levando, assim. E aí, quando eu vi, os trabalhos que eu tinha estavam saindo nos portais e tal, eu tava na época com 25 para 26, eu pensei, pô, ainda tô novo, se for, não que eu não esteja ainda, né? Mas, pô, se for pra começar a mudar alguma coisa, eu acho que vai ser agora. E aí eu arrisquei, assim. Na época eu tinha uma estrutura para fazer isso, e trabalhava, né, numa empresa que, para a idade que eu tinha um rendimento bom. E aí eu só fui, cara. Não sei se eu faria a mesma coisa atualmente, mas na época e naquele momento, naquela vivência e para a cabeça que eu tinha, eu larguei e tentei a sorte. E tô aqui. Eu acho que você fazer um trabalho, ele tá dentro de um museu é uma coisa, assim. Mas, enfim, o museu ele tem um museu, uma galeria, algum espaço de arte, né, uma instituição e tal, ele tem uma porta invisível, né? Então muitas pessoas se sentem coagidas de passar por essa porta. Por mais que às vezes o espaço seja gratuito ou tudo mais, eu acho que na estrutura social que a gente vive, infelizmente ainda existe isso. E aí quando eu pensei na função da arte sendo ela pública e na rua, eu comecei a entender que eu estava fazendo um trabalho que não tinha código de vestimenta, que não importava se a pessoa estava no ensino médio, no doutorado, não importava se ela estava em situação de rua ou se ela tinha um teto para voltar. E aí eu comecei a ver que era muito maior do que só chegar, preparar um trabalho e pensar esse trabalho na rua, que tinha todo um contexto e que me fazia repensar o trajeto e todos os caminhos que eu fazia e repensar também a empatia com as pessoas que circulam o ambiente urbano, com as pessoas que, sobretudo, moram nesse ambiente. Então mudou completamente minha relação comigo, com as pessoas e com o espaço.
Na real, assim, cara, eu acho que eu penso o espaço que eu vivo através do corpo em que eu habito. Então, por isso que eu falei, é inevitável que não tenha questão racial, mas eu penso sobre sociedade de maneira geral, sobre desigualdade. E aí, quando eu vou colocar algum trabalho na rua, normalmente eu tenho duas frentes, assim, uma que é aquela que eu vou de maneira livre, assim, colar alguns lambes, uns cartazes menores e tal, e outras que eu cruzo um espaço e fico quase que flertando com a parede durante um tempo, assim. Então, tem parede que eu fico 3 meses olhando assim, olhando o movimento, vendo quem que passa, vendo como que acontece ali a dinâmica dela, e aí eu penso um desenho específico para esse lugar. Às vezes é um desenho que é para incomodar mais, porque eu sei que vão passar pessoas que eu acho que precisam serem atravessadas por isso, às vezes é livre, assim, mais para uma diversão e tal. É meio que fluido nesse processo. Para algumas pessoas, talvez meu trabalho comunique mais e para outras menos. E isso talvez dependa também das vivências dessa pessoa, da faixa etária dela, do local que ela vive, das referências que ela teve ao longo da vida e tal. Mas eu acredito que qualquer ideia tem potencial de ser alguma micro-revolução, né? Ou nano, né? Nano-revolução, né? De mudar alguma coisa. Não necessariamente mudar, né? Mas de fazer isso, fazer esse ponto de reflexão e tal. E com a arte, né, do Lamb em si, eu tenho convicção disso, assim, porque eu já tô há alguns anos aí para entender que o que eu faço tem impacto direto em outras pessoas, a ponto de algumas decidirem que querem fazer isso da vida delas também, ou a ponto da pessoa questionar alguma coisa por meio de uma imagem, e por conta de muitos trabalhos agora estarem em livro didático, que eu acho que é muito mais... Eu acho que a melhor sala de exposição é o livro didático, mano. Tipo, imagina, tem crianças do ensino fundamental que estão vendo uma imagem que estava na rua ou que foi criada, que traz uma proposta de um caminho de pensar mundo diferente do que toda uma geração que foi a minha viu ao longo da vida, assim. Então é impossível que isso não tenha algum reflexo e tal, e que não seja, se não for micro, é nano. Cara, tem um Lamb, que é o trabalho que eu escolho, assim, nisso que eu falei, né, de colar em tudo quanto é lugar e tal, que é o do Jesus Pretinho. Então é uma Madonna, né, um quadro classicão, uma Madonna branca, né, a Maria, considerada Maria, com Jesus que eu ressignifiquei ele como Jesus preto. E nesse específico, cara, já tiveram muitas histórias, assim. Tem uma que foi muito marcante que eu colhei ali no antigo cassino na Urca. E dias depois, uma galera que dormia por ali acabou dormindo debaixo do Lamb. Então passou a ser meio que algo meio estranho, assim, um altar, um lugar meio que de refúgio ali, que as pessoas se sentiam protegidas por um papel colado ali, né? Uma imagem que vai muito além do papel, né? Mas já aconteceu isso mais de uma vez, assim, de pessoas em situação de rua se direcionarem para debaixo do Lamb para dormirem e tal, para morarem, né? Mas e fora as situações assim de você tá fazendo uma coisa e dar um BO e tal, em relação com polícia, por exemplo, ou situações de trabalho, de você colar um trabalho que ele tá ali, alguém vê, tirar uma foto, e aí esse mecanismo de rede social, né, que vai levando meio que sem controle, uma pessoa que conhecia, viu e falou, pô, esse trabalho é do Alberto e tal. E esse cara fez uma reunião
para decidir a capa do álbum do Barão Vermelho, e o Barão me chamou por conta de um trabalho que estava colado na rua. Então, assim, eu acho que tem dos mais diversos, assim, desses que meio que machucam mesmo, né, de você perceber, né, que uma imagem, né, para algumas pessoas vai ser um refúgio muito grande, e essas pessoas são completamente vulneráveis, então é aquilo, né, que protege elas de certa forma. Pô, isso já aconteceu no Rio, já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em Recife, é a situação específica. Até essas, né, de trazer trabalho, ou de você receber uma mensagem porque uma pessoa viu, e nesse contexto também tirou uma foto, outra pessoa falou de quem era, e aí ela falou o quanto que aquilo tocou ela, ou o quanto que mudou alguma coisa que ela estava pensando e tal. Então, não necessariamente a mesma imagem, né, imagens distintas. Então, acho que tem esse poder, mano, de fisgar mesmo, assim. Pra quem percebe a rua e passa a perceber a rua de uma maneira diferente, né, olhando mesmo o muro, eu acho que é que nem um vírusinho, assim, depois você nunca mais volta ao normal. Enfim, tem lá o que a gente conhece, né, por conta da história do hip hop, né, do grafite, né, dos elementos do hip hop, que é qualquer intervenção que você faz sem autorização. E tem o que hoje a gente mais vê que é street art, né, que é aquela parede, aquela empena que está programada para um projeto acontecer e tal. Eu dialogo nas duas frentes, então tem dia que eu vou só para colar, independente se a pessoa autorizou ou não, se é um lugar considerado possível para eu colar ou não, porque para mim é isso, é aquilo que eu falei da disputa da cidade, assim. E o que acontece às vezes é isso, de alguém se incomodar, não necessariamente do poder público e tal, uma pessoa que está passando ali. Outras situações, né, que são mais amargas com polícia mesmo, enfim, de ficar lá com a cara virada para a parede, a pessoa querer te enquadrar como vandalismo, né, alguma coisa assim, sendo que é um pedaço de papel, literalmente. Passei algumas situações assim, nada que eu, enfim, nunca fui preso e tal, nunca fui direcionado, inclusive, à delegacia, nem nada, mas tenho umas multas aí para pagar e tal. Mas coisas que eu percebi assim ao longo dos anos colando, muita gente acha que você tem que fazer isso de noite ou quando não tem gente na rua. Eu acho que é justamente o inverso, isso é meu trabalho. Então eu não tenho vergonha de fazer meu trabalho num horário tipo tradicional. As pessoas estão passando ali, indo pro escritório, e o meu escritório tá ali, eu tô colando. Então eu nunca colo de noite, por exemplo, porque eu sei que muito provável a minha integridade física, que no dia a dia já pode ser ceifada de noite, então nem né, não tem nem diálogo. Eu escolho normalmente, né, espaços em que estão mais deteriorados, em que eu sei que se eu colar um cartaz e fizer alguma coisa ali, ninguém vai se importar. Pelo contrário, talvez até some aquele ambiente. Por opção, eu não faço nenhuma intervenção em patrimônio público, né, ou alguma coisa tombada, com uma exceção de um projeto que eu fiz, mas que aí foi autorizado pelo IPHAN e tal, e tinha prazo para você fazer e retirar. Mas essas são as regras que eu me dou, assim, eu procuro espaços que são meio que esquecidos, independente se está num bairro rico, bairro pobre ou no centrão, e mais numa perspectiva de somar, né? E coisas da dinâmica da rua, né? Tu não atropela o trabalho de ninguém, tu respeita os espaços ali, porque o que não falta é parede, tapume, poste e espaço para fazer intervenção.
assim, ainda é um desafio, né? Viver de arte, sobretudo arte pública, sobretudo lambe-lambe, que assim, é o recorte do recorte do recorte, mano. É complicado. Principalmente porque é uma linguagem que ainda é muito nova. Se a gente for pensar historicamente, é a mais antiga. O cartaz, né, um instrumento de comunicação assim, século XVII, século XVIII, era o WhatsApp, né, era o cartaz. E continua sendo, de certa forma, né, um instrumento de informação e tal. Mas quando a gente pensa nisso artisticamente, ainda é lido como novo. O que acontece na prática é que a estética dele, não só do cartaz, né, mas a estética do grafite e tal é utilizada em tudo quanto é frente, né, porque é a estética que dialoga com pessoas jovens. E não só jovens, né, na faixa, sei lá, de 15 a 20, mas para 20 e 30 e para os adultos também, 30, 35, é uma linguagem que é a linguagem de diálogo, né? Tanto que as roupas que a gente usa são streetwear, as coisas que a gente consome são de cultura urbana. Mas, como é uma profissão nova ainda, tem os desafios assim de você fazer com que as pessoas entendam que aquilo é uma profissão, que aquilo é um trabalho. E que as empresas considerem isso também como uma linguagem que elas vão assimilar e colocar nas campanhas, nas frentes delas, ou que as instituições também, né, artísticas mais tradicionais vão entender que aquela é uma linguagem que tem que estar também dentro de uma galeria de museu. Então, basicamente, eu entendi que para o que eu faço, isso é o meu entendimento, né? Outros artistas têm pensamentos distintos e tal. Mas eu entendi que é muito importante que eu estabeleça um diálogo com um mercado tradicional. Não tradicional de arte, um mercado, né, tradicional de empresa, de como a gente... no sistema que a gente vive, né? Então, eu preciso de dinheiro para comprar material, para comprar comida, para pagar as minhas contas e para produzir. Então, eu entendi que talvez o meu caminho de trabalho tenha que ter diálogos com empresas de maneira geral, assim, e ao mesmo tempo pensar em diálogos com a instituição artística tradicional. E os meus rendimentos vêm de venda, dos meus trabalhos mesmo, loja online, essas coisas, de projetos com essas empresas, e que aí para captar isso, é um processo, né? Eu acho que é uma profissão que ela demanda tempo, então para qualquer pessoa, assim, por isso que eu falo que talvez eu não hoje em dia eu não faria o que eu fiz anteriormente, mas eu tinha uma profissão lida como tradicional, e o que eu fazia era freelar nessa profissão enquanto o trabalho artístico não equiparava em relação ao rendimento. E aí, com o passar dos anos, isso foi tomando uma outra proporção, né? O trabalho artístico foi ganhando mais e os trabalhos de design ou de uma consultoria de comunicação foram diminuindo. Então, assim, para quem quer começar e tal e se aprofundar numa carreira artística, eu, pensando no país que a gente vive, nas oportunidades que a gente tem, eu pensaria sempre em equacionar isso com o trabalho artístico e o trabalho lido como tradicional, né? Bem entre aspas, porque para mim arte é um trabalho e trabalho é trabalho. Mas é isso. Para mim, o que funciona é fazer esses projetos com empresa, fazer as vendas. Tem uma parte de ensino também, então de workshop ou de uma consultoria para algum projeto que quer ter o Lambe Lambe como uma estética nele, e também pensar isso na instituição tradicional, né? A venda da obra, né? A venda de um quadro, e que são escalas de dinheiro diferentes, né? Então, a pessoa que vai comprar uma print vai pagar um valor bem distinto da pessoa que vai comprar um quadro, uma obra. A mesma coisa, uma pequena empresa que vai fazer um mural dentro da sala dela, vai pagar diferente de uma grande empresa que vai fazer um outro projeto. Então a gente vai se equilibrando assim. E no que tange isso tudo, tem pensar essa carreira, né, da arte pública de maneira geral. Então, como eu falei que é uma profissão muito nova,
Muitos artistas não sabem como que eles cobram para fazer um orçamento, como que eles preparam para fazer um projeto de maior proporção, como que entende o direito de uso da imagem do trabalho dele e o direito de uso dele se ele é um artista que quer se valer disso também da sua autoimagem para trabalhos, como que é essa relação de contrato das empresas. Então tem muitas coisas que ainda precisam ser ensinadas. E aí eu, com outros artistas, com agência de artistas, a gente também tenta pensar esse sistema. Porque para música, para arte, né, da pintura que é mais tradicional, para arte dramática, são profissões que são seculares, né? Agora para o grafite, para arte pública, para arte urbana, a pessoa da primeira geração ainda está viva aí, fazendo, trabalhando. Então, essa pessoa, às vezes, a gente está no mesmo projeto. Então, são referências que ainda não foram embora, né? Então, tem muito ainda para amadurecer, né? Como uma cena como um todo. Então, não tem como a gente pensar que vai ser fácil, que pô, eu vou começar, vou ter um monte de trabalho e tal, porque é uma construção. Então, eu acho que um conselho que eu dou pensando em imagem, criação e tal, estudar referência, estudar maneiras de se construir, num campo mais do conceito, estudar teorias do que você quer abordar, porque é muito fácil tu cair num caminho de repetição ou de você fazer uma coisa que é só é só entretenimento puro, e tudo bem se você quiser esse caminho, mas eu acho que se você pensa em relação à sociedade, talvez você queira aprofundar um pouquinho mais nas suas construções e tal. E no mais, assim, cara, é sobre ser um ser humano de gente boa, sabe? Pô, trata as pessoas bem, faz contato, se importe com o que a outra pessoa tá pensando ali, né? Considere o que a outra pessoa tá pensando. Não tem muito caminho a não ser relação humana, né? Eu acho que tudo que a gente conquista ou desenrola, né, num processo sobre relação humana. É sobre e não necessariamente de humano para humano, mas às vezes a relação humana de uma ideia que estava num papel ou numa arte e que atravessou uma pessoa, e a partir daquilo você vai criar uma relação. Então, assim, estudar, ser um ser humano legal e também se atentar às partes mais práticas também, né, de autogestão do seu tempo, de cálculo mesmo, da parte matemática e que mais? E de entender que é um processo, né? Que isso demanda tempo. Então, de ter paciência, não tem como não ter paciência num trabalho artístico, assim. Não tem como você acelerar esses processos, a não ser que você acelere e acabe fazendo coisas que talvez sejam vazias. Então, é isso, estudar, ter paciência e não vacilar com os outros. Assim, a linguagem do papel, né, colado, ela é uma linguagem teoricamente mais frágil, né? Porque ela sofre com intempérie, assim como a tinta também sofre, mas ela tem uma durabilidade maior. E pro Lamb em si, eu acho até meio poético isso, essa relação do Lamb até com a gente mesmo, pô. E eu acho estranho que as pessoas queiram colocar, né, uma coisa como se ela fosse ser infinita, né? E nada é infinito, né? Até onde a gente sabe, né, da experiência de mundo que a gente tem, tudo tem início, meio e fim. Então é assim que eu vejo também o Lamb. Pode ser que eu cole e que ele saia 3 horas depois. Pode ser que ele fique por um bom tempo e que o próprio tempo faça com que ele vá ali rasgando, deteriorando, perdendo a cor. Eu acho esse processo bonito, na real. Então eu acho que isso é uma vantagem, na real. A impermanência do trabalho e tal, porque é esse paralelo com a vida mesmo. A gente, assim como o Lamb, vai enrugando também. A gente vai perdendo o nosso tônus também. Então, assim,
eu acho que faz parte da linguagem, eu acho que é poético.